Olá pessoal, shalom, shalom a todos, shalom brahá, sejam todos muito bem-vindos, sou o irmão Gil. Bom, estamos no provérbio 30, uau, 10º dia de estudo. E aí, como é que está indo os seus estudos? Está indo bem? Bom, alguns já pararam de estudar porque realmente ficou muito pesado estudar provérbio. Mas porém outros continuam estudando, ok? Eu disse para vocês que não seria fácil estudar o provérbio, porque ele vai falar muito do nosso passado, ok? Tem um comentário de um espectador, ele fala que estudar provérbio é levar um tapa na cara. E essa é a pura verdade. Mas enfim, eu sei que vocês vão conseguir se vocês se esforçarem, tá? Nós estamos aqui para ajudar vocês a mudar de vida, a ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa. Nós estamos aqui para isso, pessoal. Nós não estamos aqui para julgar nem condenar ninguém. Estamos aqui para fazer você subir de nível espiritual, ok? Bom, pessoal, o livro, tá? Esse provérbio 30, ele é espetacular. Ele vai falar de tudo, vai pegar tudo. E tem aqui uns versículos que me chamou muita atenção. Não que me chamou muita atenção, mas as pessoas pediram para me falar. Eu vou ter que falar em outros vídeos, tá? Que é o versículo 17, que fala sobre o filho que olha com um olhar atravessado por seu pai, com um olhar de desprezo, ok? Vai falar sobre isso, sobre o fim dessa pessoa, o fim desse filho, como que vai ser. Tem aqui o versículo 20, que fala sobre a mulher adúltera. Uau! Falar desses versículos é perder a amizade, ok? Mas nosso estudo hoje vai estar focado no versículo 21, 22 e 23. A gente vai trazer para vocês aqui essa informação. E vamos que vamos, pessoal. Eu sei que vocês vão aprender muito com a graça de Deus. Então vamos embora, pessoal. Provérbio 20, versículo 21. Provérbio 30, versículo 21 fala assim: fala sobre um servo que se torna rei, um tolo que vive na fartura, uma mulher odiosa que se casa e uma serva que herda a sua senhora. Indicando que o texto se refere à situação de desordem e de instabilidade, onde as pessoas sem aptidão assumem posições de poder ou prosperidade, o que causa desequilíbrio. A terra treme com isso, tá ok? Então, como que a terra treme com isso? Então vamos lá. A terra treme ou não pode suportar, porque tais cenários representam uma inversão de ordem naturais das coisas e a falta de preparo da pessoa para tais situação. Então toma aqui, é a mesma coisa de pegar um bobo da corte e fazer ele agora rei. O bobo da corte não tem orientação, não sabe nada sobre guerra, não sabe falar com outros reis para evitar guerra, não tem como, né? O bobo da corte, então é versão de ordem e de estabilidade, ok? Uma serva, uma escrava que vai herdar sua senhora, ou seja, em vez da herança for para as filhas, para os filhos, não, é a serva que vai herdar tudo. Então a terra, ela treme com isso. Por quê? Porque as pessoas ficam, uau, olha só, que loucura, que coisa doida é essa que está acontecendo? O bobo da corte agora é rei, a escrava agora manda na casa dessa senhora. Então é por isso que a terra treme por causa disso, porque as coisas saem fora da ordem, saem fora de tudo que é ser seguido, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos entrar mais profundo então, vamos lá. Pelo servo quando reina. Um servo que possua posição humilde não está preparado para
governar ou liderar. Quando um servo assume um poder, não há grande risco, né? Há um grande risco de incompetência e arrogância e instabilidade, pois ele não tem habilidade ou treino ou berços de nascimento para isso. Ou seja, então aqui está, o servo, por mais que ele seja humilde, ele não está preparado para governar e nem para se tornar líder e assumir um papel de servo, né? Que pode, ele mesmo vai colocar-se em risco, né? Ele mesmo vai pode aumentar a sua ignorância, a sua arrogância e assim fazer pior ainda, como se imagina. O tolo quando vive na fartura. O tolo é descrito como alguém que falta, né, com falta de senso e direção espiritual, que só pensa em si mesmo. Quando o indivíduo assim já é sem sabedoria, já não tem sabedoria, ele confronta com a fartura e a prosperidade e prazer excessivo, e ele tem a se tornar ainda pior, ainda mais tolo, mais burro, mais ignorante, mais egoísta. E aí está o tolo, né? Isso acontece muito por onde nós trabalhamos, né? O cara quando ele ficha, ele nem liga para nós, né? Ele nem quer saber dos outros. Aí não quero comentar aqui, mas como o cara fala, um bocado de pessoas me conhecem, né? Mas ninguém me chama para trabalhar, não sei porquê, mas uau. Ô rapaz, muito prazer te rever, abraço aqui e tal. Mas o cara nunca me chama para trabalhar, nunca me chama para fichar. Então vamos lá. Pela uma mulher odiosa quando se casa. A mulher odiosa ou odiada é alguém cujos modos e comportamentos são repúdios, né? São repulsos, são aqueles modos que, uau, não vale nem a pena comentar aqui, né, pessoal? Mas você já sabe entender aquela mulher, né? Quando uma mulher assim consegue um marido, pode se tornar uma esposa mandona e trazer miséria para o seu lar, desequilibrando a ordem familiar e pode prejudicar a família. Então uma mulher que seja desse jeito, mandosa, só ela manda, então o cara tá ferrado, meu filho. Só vai vir desgraça para cima do cara. Pode ter certeza disso. Pela serva quando fica herdeira de sua senhora. Semelhante ao primeiro ponto, uma serva que se torna herdeira de sua senhora, ou seja, que recebe uma fortuna, a posição destacada, inesperada, não está preparada para a riqueza ou para a responsabilidade de liderar, e essa ascensão repentina, sem preparo algum, pode levar à perdição, pode ainda acabar mais ainda com o tic-tac da serva, ok? Então a incapacidade dela é um problema para ela mesma. Resumindo, o versículo, juntamente com o versículo 22 e 23, aponta para um quarto tipo de desordem que causa grande perturbação e não suportável. As situações escritas são caracterizadas por pessoas em posição que não lhe pertence, ou para as quais não tem aptidão ou não tem preparo algum, e o resultado é o caos social, é uma inversão de ordem, de estabilidade, ok? Problema. Vamos lá para o versículo 22. Então vamos lá, versículo 22. Versículo 22. Não tem um texto separado, não é um texto separado, mas faz parte de uma lista de 4 coisas que são intragável ou inaceitável. O versículo declara
que a acessão de um servo a um serviço ou de um tolo à prosperidade pode levar à arrogância e à destruição. Então, a pessoa não está preparada, ela mesmo vai acabar se ferrando mais ainda. O versículo 22 de Provérbio 30 é parte de uma série de pensamentos sobre o perigo de aceitar situações e comportamentos dos versículos, dos versículos que nós já acabamos de falar sobre o troca de valores, trocas de ordens. O versículo 21 e 23 são uma lista de coisas que são boas na sociedade, não são boas na sociedade. Ou, como o texto diz, coisas intragável ou coisas inaceitáveis. Não dá para aceitar isso. Ok? O servo, quando tem acessão, um servo que se torna arrogante, incontrolável como acessão, pode causar transtorno, até mesmo a destruição. Tem uma parábola que Jesus fala, Yeshua fala, a parábola do servo mau, que o seu senhor ele vai viajar e coloca o capataz como para ele tomar conta da terra, da fazenda. E aí quando o patrão vai embora, o capataz começa a beber, espancar, tratar mal os seus companheiros de trabalho, e quando o senhor volta e vê aquela situação, ele fica bravo e vai castigar sem dúvida aquele homem. Yeshua dá uma lição de desordem igual essa aqui, ok? Então o tolo ele vai fazer coisas mais tolas ainda. O tolo quando tem prosperidade. Quando um tolo é honrado ou recebe luxo, ele pode se tornar ainda mais insensato e causar mais problemas. Ele não tem problemas que não causaria normalmente, ou seja, ele vai fazer problema em dobro, ele vai ter mais dor de cabeça para dar ainda. A mulher desagradável quando casa. Nós já falamos um pouquinho disso aqui, vamos voltar a falar de novo. As mulheres desagradáveis que se casam foram desrespeitadas ou se transforma em uma mulher alcoólatra, uma mulher faladeira, uma mulher que só traz problema para o marido. E ela pode ser mais destrutiva do que antes, ok? Então é tomar cuidado com quem se casa com essas mulheres. Escravo quando se torna rainha. As escravas quando se torna rainha. Uma escrava que se promovida a governante ou rainha pode ser vista como alguém que pensa estar acima dos outros. Ou seja, ela pode dizer, eu agora sou rainha, eu posso fazer o que eu quiser e eu vou me vingar. Entendeu? E isso que acontece muitas vezes quando o cara vai trocar, né? Sai da função que ele está e vira encarregado, e aí o cara quer pisar em todo mundo. Isso acontece muito na nossa área de trabalho. O provérbio 30, versículo 22, serve como um aviso contra a arrogância e a falta de humildade. Ele nos lembra que o sucesso e prosperidade pode facilmente revelar o lado mais sombrio de uma pessoa. Se não houver um desejo de humildade e sabedoria, a pessoa vai se destruir e destruir qualquer outros. Vamos para o versículo 23, pessoal. Vamos embora. Vamos lá. Versículo 23 fala sobre duas classes de pessoa que causam perturbação e desordem na sociedade: escravo que se torna rainha e o tolo que prospera. Essa situação representa as pessoas em posição de poder e que não lhe pertence por direito e leva à arrogância, à incompetência e à insensatez. O texto de Agur é o cidadão que está relatando o provérbio.
O texto de Agur adverte contra as consequências negativas de tais desarranjos sociais, promovido à sociedade de evitar quem age assim e de não se comportar como eles. Então o texto está nos avisando: toma cuidado para quando isso acontecer com você, para você não dar muito crédito ao tolo, tá? Não dar muito poder às pessoas, é mais ou menos assim, ok? Vamos lá de novo, pessoal. Escrava que se torna rainha se refere a uma pessoa de origem humilde e servil que ascende, né, a posição de autoridade e de influência, mas sem... Voltamos, pessoal, então vamos embora, deu um probleminha aqui, ok? Vamos voltar aqui fazer essa recapitulagem aqui, ok? Falamos sobre a serva que vira rainha, que ela não tem capacidade, que isso pode gerar mais problema ainda, tá? A tola que se torna rica, né? Indica um indivíduo que pensa que, apesar de sua falta de inteligência ou sabedoria, alcança posição de superioridade e de reconhecimento. Uau, não vou nem falar, não dá nem para relatar muito, né, pessoal? Não dá, mas só gera problema. Então não dá honra às pessoas que não merecem, né, pessoa? E também não dê responsabilidade para uma pessoa que não está capacitada, pois ela pode se perder nesse processo. É por isso que muitas vezes, para a pessoa chegar ao nível de encarregado, às vezes passa 4, 5, 6 anos para depois ser classificado, ok? Isso aí no tempo normal, mas tem outras formas de se tornar encarregado que já não é convencional. Não vou nem comentar aqui, mas vamos lá. A intolerância. A intolerância existe na subversão que essas pessoas ocupam a posição que não lhes são devida e torna-se intolerável em sua arrogância e incompetência, ok? Então isso pode mudar ainda o poder que a pessoa tem, né? De se tornar coisa pior ainda, ser mais mal. Então muitas vezes tive muitas pessoas que sobe e depois desce. Uau. Então esse é o cuidado que nós devemos tomar, ter esse cuidado. Aviso contra a arrogância. O aviso alerta sobre a falta de mérito leva à arrogância, e o acúmulo de riqueza para uma pessoa tola pode gerar ainda mais insensatez, pode gerar mais loucura, mais tensão e etc, mais problema. Exortação à sabedoria. A mensagem central é de que devemos evitar a não ser como essas pessoas, pois elas trazem desordem e não possuem aptidão para alcançar, não tem aptidão para trabalhar, não tem capacidade para isso, não foi treinada para isso, ok? Então devemos ter essa consciência. O provérbio 30, versículo 23, é um convite para reflexão sobre a ordem social e a importância da sabedoria e a qualificação para ocupar posição de destaque. Então nada melhor do que você fazer um curso preparatório, ok? Faça um curso, estuda, sei lá que é o curso que vocês querem, sei qual a posição que vocês querem, mas se preparem mentalmente, estuda, para que quando chegar essa oportunidade de você crescer, subir de nível, você possa subir em paz, sem ter que pisar em ninguém. Vamos parar por aqui. Paramos por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe vocês. Lembrando que ainda temos o versículo 20 e o versículo 17 para falar sobre isso, mas nós não vamos falar agora, tá? No próximo vídeo a gente vai comentar. Muito obrigado a todos vocês. Se você gostou, compartilha. Deixa seu like, seu comentário e vamos que vamos. Até a próxima.